pessoal, bom dia. Para quem chegou depois, me apresentar novamente, sou o professor Antônio Carlos, sou do Departamento de Jornalismo, sou jornalista por formação, tenho especializações nas áreas de assessoria de imprensa e gestão estratégica de marketing e sou mestre em educação. Leciono aqui na PUC há 5 anos e já lecionei também em outras instituições, também nos cursos de comunicação, e hoje tentar trocar aqui com vocês um pouco a partir do que o professor André colocou, das alterações nas tecnologias de comunicação e informação, o impacto disso no nosso dia a dia, nas nossas relações sociais, entre outras questões que a gente vai ver aí adiante. Bom, em linhas gerais, aqui não se trata de um conceito, né, pontuado, mesmo porque na área de comunicação, o próprio conceito de comunicação é constantemente discutido e rediscutido. Eu trouxe mais aquilo que é do conhecimento geral, só para a gente retomar, né, da comunicação como sendo esse processo que passa pela codificação de uma mensagem ou de uma informação, a partir da emissão dessa mensagem via um canal de comunicação ou aquilo que a gente genericamente chama de um meio de comunicação, e na outra ponta, né, a decodificação dessa mensagem pelo receptor. E aí a gente estabelece um processo de comunicação. E aí tanto faz se essa comunicação entre mim, estou aqui, e vocês que estão, né, aqui me acompanhando, né, a gente está se comunicando nesse momento de várias formas, ou pelos meios, né, que a gente usualmente se refere, né, principalmente os meios eletrônicos mais atuais de comunicação e informação. De uma maneira um pouco mais despojada, a TV Brasil fez uma vinheta que eu achei interessante e trouxe aqui para a gente dar uma olhada. Comunicação vem do latim comunicare, que significa conviver. Antes da retórica, foram muitos os mal-entendidos na tentativa de materializar o pensamento, até se dar a comunicação, meio pelo qual os humanos se fazem entender, quase sempre. Os meios de comunicação evoluíram. Aparelhos permitiram a comunicação à distância, até a comunicação de massa. Hoje quase todo mundo está na rede. Enquanto houver emissor, mensagem e receptor, a comunicação não para, não para, não para, não. Genericamente, né, um pouco esse o processo que a gente acompanha já há um bom tempo, e cada vez com novas formas, com novas tecnologias, nos propiciando e muitas vezes interferindo e modificando a forma da gente estar se comunicando e também da gente estar se relacionando, muitas vezes até dentro de casa. Estava vendo agora naquele vídeo que o professor André passou, né, do pessoal todo conectado dentro de casa. Uma das questões que a gente vai ver na modernidade, no nosso dia a dia, são essas contradições que a própria tecnologia muitas vezes nos coloca, de muitas vezes a gente está aqui um ao lado do outro e um tuitando para o outro que está sentado bem ao lado. E essa é uma questão que, mais do que a gente ficar horrorizado ou, né, deslumbrado, são questões que a gente precisa pensar sobre elas, sobre esse contraditório, né, essa contradição entre as tecnologias nos aproximando e, em alguns momentos, nos afastando, né, das relações mais próximas, mais pessoais. Então, é um pouco disso que a gente vai abordar também nessa fala. Pois bem, já foi colocado, né, ali, a gente acompanhou a linha do tempo, né, das tecnologias de comunicação e informação, como que elas vieram se incorporando no nosso dia a dia, e uma das questões mais preponderantes, né, na discussão da comunicação hoje em dia é a própria alteração da ideia de tempo. Então, se
há um tempo não muito distante, né, a noção de hora, de dia, tinha uma determinada dimensão, tinha uma determinada relevância. Hoje em dia, tem-se uma ideia de que é muita coisa para a gente ver em muito pouco tempo, seja nas nossas atividades profissionais, nas nossas atividades acadêmicas e muitas vezes até na nossa vida. É como se a gente não tivesse uma vida inteira, né, para dar conta de tudo que está disponível. Vai aí uma questão que, aliás, até para fazer um preâmbulo, pelo que eu tenho acompanhado das provas de ENAD, de ENEM, que estão agora numa nova configuração, né, de questionamentos, eu ainda não vi uma questão mais pontual sobre, né, essa tecnologia de comunicação e informação do ponto de vista da comunicação social, que a gente aborda, por exemplo, num curso de comunicação, de jornalismo, publicidade, a menos que seja na prova específica, evidentemente. No entanto, o que eu percebi é que em quase todas as questões há relações, há questionamentos que nos remetem a essa alteração de postura das pessoas diante dessa realidade já permeada pelas tecnologias de comunicação e informação. Então, às vezes, a questão está perguntando de outra coisa, de relação de política, econômica, e a gente vai ver que por detrás dela existe uma base da comunicação e dessas tecnologias de comunicação e informação alterando, interferindo nessas relações que até pouco tempo atrás eram muito bem definidas e hoje em dia estão um pouco mais confusas. A própria velocidade passa a ser um valor. Então, se até pouco tempo atrás havia uma preocupação maior com a qualidade de algo, poderia levar o tempo que fosse. Se tivesse qualidade, se fosse algo bem feito, bem sistematizado, era o suficiente para ser reconhecido como sendo algo, né, de valor. Hoje em dia, se requer a mesma qualidade, mas numa dimensão de tempo muito mais ágil, muito mais rápida. Também traz para a gente algumas possibilidades, né, interessantes, mas também alguns questionamentos com relação ao que se exige da gente hoje, no mundo, principalmente no mundo profissional, de resolver os problemas que nos são colocados, seja pelo mercado, seja pelas relações políticas e econômicas, só que agora com uma agilidade muito maior, com uma rapidez muito maior. A velocidade passou então a ser um valor preponderante da modernidade. Um pouco da questão também, que é decorrente dessa velocidade, né, como valor, que é uma espécie de aceleração e uma terminologia, né, muito usada na psicologia e na sociologia, de uma espécie de presentificação do tempo. Então a gente tem acompanhado muito, né, tem sido muito recorrente, a ideia de que quem vive de passado é museu, que nosso tempo é o agora, e a gente corre o risco nesse caso, e aqui não vai nenhuma questão de foro íntimo, ideológico sobre isso, mas também que a gente precisa repensar a própria ideia de construção humana da nossa vida. É como se a gente ficasse cada vez mais refém da velocidade, né, dos avanços tecnológicos, muito mais do ponto de vista técnico, e a gente muitas vezes acabasse abrindo mão de um tempo próprio de convivência e de humanização, né, entre todos nós. É uma questão que vai refletir diretamente, né, nos nossos relacionamentos humanos, seja na família, seja com os nossos companheiros e companheiras, e a partir daí a gente começa a ver já algumas aflições aí dessa modernidade em função dessa aceleração do tempo e dessa presentificação do tempo, como se não houvesse uma possibilidade de um futuro que não fosse já o imediato. Aqui, para a gente ter noção, né, o professor André pegou a evolução histórica das tecnologias de comunicação e informação. Aqui eu peguei um pouco, né, retomei brevemente a alteração, não vou nem dizer que a evolução é o progresso, porque eu acho que essas palavras já denominam, já determinam um posicionamento inclusive ideológico sobre essas questões da tecnologia, mas sim uma alteração da postura das pessoas ao longo dos tempos. E aí uma alteração, inclusive, do próprio conceito de geração. Quer dizer, até muito pouco tempo atrás,
se determinava que de uma geração para outra havia um tempo aí de aproximadamente 20 anos. Hoje em dia já se discute, né, que a alteração de uma geração para outra passou quase que para metade, em torno de 10 anos, em função e muito dessa alteração das tecnologias de comunicação e informação. E aí, obviamente que nessa velocidade toda também começam a surgir os conflitos éticos e comportamentais, entre tantos outros, né, entre essas gerações que vão se sucedendo sem que a anterior sequer tenha tomado conta, né, dessa nova realidade e dos desafios que ela nos coloca. E aí eu vou falar um pouquinho, né, dessas determinadas 4 gerações aqui, que é dos Baby Boomers e a geração X, e gerações Y e Z, a gente vai ver quem é quem aí nessa história. Então aqui, as 2 gerações que eu denominei livremente de pré-internet, ou que começaram, né, a ver e acompanhar o surgimento da internet, mas que não nasceram ou não presenciaram de forma tão efetiva a internet já no seu dia a dia. Se definiu geração como sendo aquela que sucedeu os seus pais. Portanto, se calculava a geração como sendo de uma primícia igual. A questão é que nos últimos 50 anos nós tivemos uma aceleração do tempo, do modo de fazer as coisas, do jeito de produzir. A tecnologia é decisiva para criar marcas de tempo. Entre uma geração e outra ficou mais curto. Hoje já se pode falar em uma nova geração a cada 10 anos. Isso significa que mais pessoas diferentes estão convivendo. Para conhecer as gerações que hoje são colegas de trabalho, nós agora vamos voltar na linha do tempo. Nos acontecimentos de cada época está a chave para entender a cabeça de cada geração. Chegamos à metade dos anos 40. Terminou a Segunda Guerra Mundial. E nasceu uma geração. Nos Estados Unidos, com a volta dos soldados para casa, muitas mulheres engravidaram. Houve um boom de bebês. Por isso, a geração que aí começou é chamada de Baby Boomers. Regime militar no Brasil. Segunda metade dos anos 60, década de 70. Foi nesse período que eu nasci. O Brasil vivia censurado pela ditadura, mas um pouco depois, na década de 80, éramos jovens que assistimos às diretas já. Somos a geração X. Quem é da geração X conheceu a AIDS e ficou com medo dela, que levou Cazuza. Pintou a cara para derrubar o presidente. Viu a tecnologia entrar de vez em casa. Ele é apegado a títulos, ele é apegado a cargos, ele gosta de deixar clara a posição que está, porque para ele é um mérito de muito esforço que ele teve. Bom, aqui já dá para a gente ver que há uma diferença muitas vezes até gritante, do comportamento, do posicionamento dessas gerações, né? Se antes já se falava em conflito de gerações entre os nascidos, né, ou que foram adultos aí nas décadas de 40, 50, para aqueles que o sucederam, como é o meu caso que nasci na década de 70, se já se falava um pouco em conflito de geração, em questionamento de posturas, de valores, e todos nós acompanhamos, né, na literatura esses questionamentos. Agora, o que a gente percebe é uma aceleração também nesse processo de questionamento entre essas gerações nos vários âmbitos, né? Então, muitas vezes começa ali na família, vai para
para o campo, por exemplo, aqui da academia, das escolas, em que a realidade que a gente vivencia hoje é bem diferente, é bem, né, distinta dessa vivenciada pela minha geração, né, e pela geração dos nossos pais, avós nem se fala, e muito disso está vinculado a essa aceleração e presentificação do tempo proporcionada, promovida por essas tecnologias de informação e comunicação, que cada vez nos integram mais do ponto de vista de comunicação com quem está bem mais além, mas, paradoxalmente, em alguns momentos, em alguns casos, nos distancia de quem às vezes está até próximo da gente. Então, essa, principalmente geração X aí no caso, né, que nasceu aí da década de 60 para os 70, pegou essa transição, né, do analógico para o digital, teve um menor contato com bens eletroeletrônicos, até porque esses bens eram muito caros, né? Hoje, imagina falar de você ter uma televisão em casa até muito pouco tempo atrás, não vou dizer que era artigo de luxo, mas era algo que você tinha que fazer uma poupança, pagava em prestações. Hoje em dia, dependendo da exigência, né, da pessoa, vai continuar demorando mais tempo. Se você quiser TV 3D, por exemplo, vai ser um pouco mais caro. Mas, hoje em dia, televisão tem no seu celular. Na maioria dos aparelhos que estão saindo, né, de fábrica, já vem com recursos, por exemplo, de acesso à TV digital. Isso é muito estranho, né? Volta e meia me relembro de coisas de 20 anos atrás. Eu jamais poderia imaginar que a gente teria essa facilidade em ter um aparelho como um televisor, às vezes carregando na própria mão da gente. Relações duradouras com os bens de consumo. Então, os bens eram feitos para durar, né, se possível, muito tempo. E muito tempo não são 5 anos. Era para durar 15 anos, 20 anos. Né, os carros, né, ou os eletrodomésticos mesmos, eram feitos para durar muitos e muitos tempos. E a gente tinha um cuidado, tinha um valor muito grande a esses bens, porque sabia da importância deles, sabia da dificuldade de aquisição e tinha neles como valor essa durabilidade. Era um grande, né, chamariz, por exemplo, no processo de venda, você considerar que ele tinha uma durabilidade grande. E eu me lembro muito de eu ainda, né, passando aí para a adolescência, ver matérias, né, do japonês pegando um computador inteirinho e jogando no lixo, porque já não lhe servia mais. E para mim era inconcebível uma imagem como essa. Cá para nós, né, guardadas, né, as proporções, é um pouco do que a gente vivencia hoje. Você tem uma impressora que custa R$150 e um cartucho que custa 50, e às vezes sai mais barato comprar uma impressora nova do que trocar cartucho. E olha que eu nem estou falando que ela estragou. Né? Então, essa relação de valor com os objetos de consumo também sofre uma alteração grande devido a essa aceleração, né, nas tecnologias de comunicação e informação. Relações duradouras também, né, nas dimensões familiares, profissionais e afetivas. Então, ainda havia, né, eu acho que no Brasil isso ainda não está tão gritante assim, mas a gente já começa a ver uma alteração no comportamento das pessoas. Por exemplo, para uma coisa simples, o almoço em família. Hoje em dia está cada vez mais raro a gente pensar, não aquela coisa tradicional, né, de cada um puxar a cadeira, sentar todo mundo juntinho, não estou nem pegando por aí, mas de uma ideia de convivência mesmo na própria família. Hoje em dia, às vezes, você está até na mesma casa, mas aí tem um que pega o prato, né, vai lá para o quarto, acabar de assistir alguma coisa, né, na internet, que já está circulando por lá, outro está na sala. Às vezes estão em lugares e espaços diferentes mesmo. Nas relações profissionais, foi colocado ali também numa das apresentações do professor André, empregabilidade. Até muito recente, era inimaginável você mudar de mais de uma vez ou duas de emprego ao longo da vida. O ideal de todo mundo era ter um emprego estável, numa mesma empresa, que você pudesse fazer carreira, né, naquela empresa. O tema era esse. Hoje em dia se faz carreira de 2 anos, 3 anos, e aí, né, esse trechinho do vídeo que eu trouxe é de uma matéria um pouco maior, mas um dos depoimentos
depoimentos era de uma moça de 22 anos que já tinha passado por 3 empresas e já chegado ao topo de gerente de cada uma dessas empresas e se sentia velha em cada uma delas depois de um ano e meio. Então, a própria relação com as instituições também sofre uma mudança muito grande em função dessa nova dinâmica de comunicação entre as pessoas. A relação com o familiar, com a relação profissional, com muitas vezes até as relações afetivas têm sofrido uma alteração grande nisso daí. Até pouco tempo atrás, a ideia, por exemplo, de você ter outros parceiros, ter outros convívios afetivos, era muito restrita ao seu círculo de relacionamento físico mesmo. Hoje em dia, com a internet, isso aí vem sofrendo uma alteração significativa e vem se discutindo, inclusive, essa rotatividade nas nossas relações, inclusive afetivas. E, em alguns casos, até uma dificuldade maior da gente eu vou usar o termo, não sei se tem outro melhor, de se apegar, de ter uma abertura maior para um relacionamento mais duradouro. É como se isso tivesse ficado num passado não tão recente assim. Menor possibilidade de interação com os meios de comunicação de massa. A minha geração, por exemplo, assistia uma notícia, ou lia um jornal. Se você quisesse, podia fazer uma carta, e era carta mesmo, de pôr em envelope, pôr no correio e mandar lá para a redação, ou então fazer a mesma coisa com a redação da televisão, e isso é extremamente raro, porque ninguém sabia nem o endereço dessa emissora de televisão, mesmo se fosse aqui na própria cidade. Hoje em dia, é impensável para um veículo de comunicação ou informação não ter um canal de comunicação direto, e muitas vezes até online, ali com os seus espectadores, ouvintes, seus internautas, seus leitores. Então, há uma diferença também no próprio trato da informação eu estou falando de coisa de 15 anos, que historicamente é muito pouco, para agora, para esses tempos que a gente está vivendo agora. Mobilizações políticas bem localizadas e bem articuladas. Então, a gente viu ali, por exemplo, a campanha pelas diretas já, a pressão pelo impeachment do Collor. Então, eram mobilizações políticas que começavam no centro acadêmico, por exemplo, da universidade, começavam no sindicato, começavam em lugares bem definidos, bem organizados, no partido político. Hoje, o que a gente está vendo é uma alteração também nesse tipo de comportamento. Recentemente, a gente viu aí um protesto no 7 de setembro contra a corrupção. E boa parte dos que estavam participando desses protestos no Brasil inteiro se organizaram, se mobilizaram via redes sociais. Muitos deles sequer se conheciam, mas tinham local, tinham data e foram lá, cada um se manifestar à sua maneira. E aí a gente poderia até discutir aí os prós e contras, Quer dizer, os prós, evidente, você poder mobilizar uma quantidade maior de pessoas. Mas o que se questiona hoje, isso ainda não está resolvido, acho que vai demorar a ser resolvido, é se essa ausência de alguém que puxe uma manifestação como essa, se às vezes não faz falta para que tenha um impacto político mais efetivo em determinadas ações. Aqui já foi referido também o próprio conceito de sociedade informática do Adam Schaff, e um termo que a gente ouve o tempo todo, que é essa ideia de aldeia global. O conceito de aldeia global do McLuhan é interessante você pensar que a aldeia supostamente é algo pequeno, bem delimitado, com fronteiras bem determinadas, com grupos bem específicos. Mas aí, a hora que você fala de uma aldeia global, é como se, a gente tem sempre que colocar no condicional para a gente também não
julgar que seja efetivamente dessa forma, mas seria uma forma de comportamento, uma alteração de comportamento social em nível mundial, que faz com que pessoas de lugares tão diferentes tenham, às vezes, costumes, ideias, posicionamentos, muitas vezes próximos, apesar delas sequer se conhecerem ou estarem em contato direto umas com as outras. E aí vem todas aquelas ideias do encurtamento das distâncias, rompimento de fronteiras via comunicação direta entre pessoas ou na própria rede, né? Conexão do mundo em tempo real. Eu coloquei o tempo real entre aspas porque na comunicação há também a discussão se existe algum tempo que não seja real. A ideia de tempo real é de que você está ali, por exemplo, tweetando e alguém que está do lado de lá está vendo ali na mesma hora. É uma diferença grande para pouco tempo atrás em que você tinha que aguardar um tempo para que sua mensagem, né, não estou nem falando de e-mail, mas se fosse pegar telégrafo, telegrama, o que fosse, havia um tempo maior para que houvesse recepção e uma resposta que muitas vezes não tinha agilidade nem a dinâmica que a gente presencia hoje. Homogeneização das culturas locais. Então, se você for do interior de qualquer currutela aqui do país, você vai ver alguém imitando Michael Jackson, Madonna, ou seja, esses ícones, essas celebridades do mundo, né, do entretenimento, já estão ocupando espaços que até muito pouco tempo atrás a gente também não conceberia, dado a ausência, né, de canais de comunicação e informação que hoje estão praticamente pulverizados no país inteiro. Mesmo um país como o nosso, com as características como o nosso, que tem dificuldades econômicas grandes, hoje em dia, por exemplo, em qualquer lugarzinho que você vá, tem no mínimo uma lan house em que as pessoas que não têm computador em casa vão lá e acessam as informações e estão antenadas, fora a boa e velha televisão, que até pouco tempo atrás, não sei como é que estão esses dados hoje, mas acredito que não tem alterado, tem mais televisão do que geladeira na casa das pessoas. Né? Entre uma televisão e a geladeira, ninguém tem dúvida de botar o cheque lá na televisão. Isso, inclusive, pode nos remeter a outros questionamentos das relações que a gente tem, inclusive, sobre saneamento, sobre saúde. Né? Então, é muita coisa que, numa informação pequena como essa, nos remete a refletir, a ter um pensamento um pouco mais crítico do que nos faz, nós é muita gente, mas o que faz alguém preferir ter um aparelho de comunicação do que, às vezes, algo que poderia melhorar, né, a sua condição de saúde, de vida e por aí vai. Surgimento de uma nova cultura mundial, cultura também, muitas aspas nessa cultura, tendo em vista que o conceito de cultura é bem mais complexo, mas a gente vê, principalmente no mundo ocidental, determinados comportamentos, determinados costumes, sendo cada vez mais dimensionados em nível global, e a gente muitas vezes sai de um lugar e vai para outro totalmente distante e parece que você continua no lugar de origem. Há um autor que agora me falou o nome aqui na memória, se não me engano é Polverilho, que vai falar, por exemplo, dos chamados não lugares. Ele vai citar, por exemplo, um shopping center. Você está aqui no Flamboyant, você vai para São Paulo, você vai para o Rio, você vai para Paris, você vai para o Japão. Ainda que as informações, as lojas, às vezes até a linguagem seja diferente, imagine como é que deve ser um shopping na China, no Japão. Mas a estrutura dele é muito próxima, né? Então dá a impressão de ser algo já conhecido da sua realidade. Esse, por exemplo, é um dos aspectos desse surgimento de uma cultura mundial. E também o fetiche da técnica em uma ultra-obsolescência dos bens de consumo. Se, até pouco tempo atrás, a ideia era ter um carro que durasse 20 anos, 30 anos, um computador que durasse 10 anos, hoje em dia você tem ali, em torno de 6 meses, uma alteração muito grande. Por exemplo, na informática nem se fala, mas que te faz, inclusive, achar que o celular que você acabou de pagar em 12 prestações já está passando de hora de ser dispensado para já comprar um outro, para adquirir um outro, ou no caso de um veículo também, né, cada vez mais reduzida, né, a troca de um veículo.
dadas as condições e as inovações que o outro já incorporou. Então, a ideia, né, de valor que se tem com relação aos próprios bens de consumo também sofre uma alteração muito grande. Eu arriscaria dizer que hoje em dia a gente tem muito menos apego a determinados bens de consumo do que, por exemplo, nossos pais, dadas as dificuldades, né, de aquisição desses mesmos bens num tempo um pouco mais remoto. E aí, para a gente também não, né, descuidar de algo que muitas vezes está mais no discurso do que na realidade, se há um rompimento de fronteiras, né, via, por exemplo, só para ter um exemplo de redes sociais, a gente não pode também se desconectar da realidade e perceber que há fronteiras que persistem dadas as condições históricas delas. Por exemplo, desigualdade, exclusão social, fronteira do preconceito. A gente acabou de ver na Noruega, se não me engano, um rapaz que entrou no acampamento e passou fogo em um monte de gente lá. Em pleno ano de 2011, a gente ter alguém que retoma a ideia nazista e fascista e, né, dentro daquilo que ele julga, né, o correto, né, ou seja, desconsidera totalmente as diferenças, vai e, no limite, né, assassina tantas pessoas como foi esse caso, entre vários outros que a gente poderia relembrar. Então, esses preconceitos não desapareceram, em alguns casos estão ficando mais aguçados. Se a gente for tratar da questão da homofobia, da xenofobia, então são várias questões que a gente julgava que no alto desenvolvimento tecnológico elas já deveriam ter sido superadas. Então a própria ideia de progresso nesse caso fica questionada, não que ele não exista, mas da gente ter também a noção de diferença entre o progresso e a evolução da técnica, da tecnologia, da velocidade, né, dos processadores cada vez menores e com maior capacidade, mas que isso não resolve questões que são estritamente humanas, né? E aí não tem como, através de um chip, você acabar, por exemplo, com preconceito. Você pode utilizá-lo para mobilizar outras pessoas, mas são pessoas, não é o chip. Fronteira, evidentemente falsa, entre homem e meio ambiente, como se a gente está vendo isso aí com a discussão do Código Florestal, né, em que há essa discussão que, a meu ver, é extremamente perigosa, de que, né, a sustentabilidade estaria emperrando o progresso do país, e a gente precisa se questionar também de que progresso que a gente está falando, entre outras fronteiras que a gente poderia citar aqui. E aí vem já isso que eu denominei livremente de gerações da internet, as gerações Y e Z. O seguinte cresceu um país que já era uma democracia e uma economia aberta. A internet abriu as portas do mundo para a geração Y. Ele quer uma evolução mais imediata, ele é impulsivo, ele é impaciente, ele quer subir uma carreira, mas de pequenos passos ele quer subir frequentemente, constantemente e rapidamente. O jovem Y senta na mesa de trabalho e fica ouvindo música, navegando em redes sociais da internet. Um colega da geração X pensa que ele está só enrolando e não acha justo. Outra característica da geração Y é a pouca paciência para reuniões muito longas. O jovem tira o celular do bolso e começa a mexer para passar tempo. E o pessoal mais velho acha falta de educação. Mas e os alunos que ainda nem chegaram à faculdade? Será que eles pensam e agem do mesmo jeito? Parece aquela impaciência da geração Y, mas é pior. Os dias de caçula da geração Y vão acabar. Vem aí a geração Z. Nossa geração é super rápida, a internet e tudo mais. Então eles querem tudo com muita ansiedade. Na linha do tempo, a geração Z nasceu a partir de meados dos anos 90. O mundo desse jovem sempre teve internet, e-mail, celular, e toda hora aparece uma novidade. O ritmo ditado pela tecnologia é decisivo para formar a personalidade da geração Z. Agora não compreende a si mesma, a geração Z, sem que haja a digitalização do mundo, das relações da vida. Ela não se compreende e não compreende a vida fora
fora isso. Tecnologia também molda uma geração em que a comunicação é instantânea e nem sempre depende do olho no olho. A gente prefere falar com nossos amigos do que ficar com a família. E os amigos estão no computador. A geração seguinte cresceu num país que já era uma democracia e uma economia. Eu acho que essa última frase ela é extremamente emblemática, né? Quer dizer, quem está falando é alguém que faz parte dessa própria geração, não é alguém discorrendo sobre essa geração, mas sim alguém que já faz parte desse perfil, né? De estar cada vez menos, né, no círculo familiar, cada vez mais no círculo de amizades. E aí, o mais curioso, que não é um círculo de amizade, não que um impeça o outro, não vamos nos entender dessa forma, mas que correm de forma paralela essa amizade, né, física mesmo, de você estar ali em contato com alguém que está ali, faz parte da sua turma de sala de aula, né, ou com alguém lá do seu prédio, mas muito mais, cada vez mais, a relação, né, de amizades via internet, redes sociais, e aí algumas preocupações que a gente tem que ter, preocupação, mais uma vez, não no sentido da gente policiar, né, ou achar que não deve ser dessa forma, mas da gente levantar questionamentos. Por exemplo, essa ideia de eu tenho tantos mil amigos. O próprio significado da palavra amizade teve uma diferença, né, uma ressignificação extremamente grande. Né? Até pouco tempo atrás, amigo era aquela pessoa que convivia mesmo com você, que partilhava de muita coisa, extremamente íntima, né, do seu dia a dia, das suas relações afetivas mais próximas. Hoje em dia, com as redes sociais, dá-se a impressão, né, acho que a gente tem que ter um cuidado na hora de falar dessas coisas, mas a impressão que se tem é de que o importante é ter mais amigos ou mais seguidores lá no Twitter, quando às vezes, né, boa parte desses chamados amigos sequer faz parte do seu relacionamento mais próximo, de uma troca maior e mais aprofundada, né, das relações mesmo que a gente deve compartilhar e que no fim das contas nos humanizam. Então, essas gerações já se desenvolvem em contato com as recentes, né, tecnologias de informação e comunicação. Né? Essa geração Y pegou a popularização da internet. A internet já existia, mas ainda não estava dentro de casa, mas com muita rapidez entrou na casa de todo mundo. Né? Se não está na casa fisicamente, está bem ali próximo, né? Como já foi dito aqui numa lan house. Então, existe uma familiaridade grande com esse tipo de informação, com esse tipo de tecnologia. E a chamada geração Z já nasce aí sim, cada vez mais, com a internet fazendo parte do seu dia a dia, em alguns casos, inclusive, já sendo imprescindível. A gente acabou de ver, eu sou da área de comunicação, sou jornalista, e tem matéria que dá vontade de desligar a televisão e fazer uma outra coisa na vida, porque a mim não me parecem fazer sentido. Tem greve de correio, tem greve de bancários, e aí a informação que a gente recebe é que você, pobre coitado do usuário, é que tem que se virar para arrumar uma conta via internet, por exemplo, e pagar, como o banco também está em greve, pagar na própria internet. Então, é como se já partisse já do pressuposto de que todos nós temos acesso, temos familiaridade, temos disponibilidade e, mais ainda, temos a obrigação, né, de utilizar esses meios. Né? Até pouco tempo, não se fazia declaração via internet. Agora não há outra forma. Né? Então, até recentemente, quem era meio desconfiado, né, da segurança da informação na rede, agora não tem como, né? Faz sinal da cruz e vai, porque não há outra forma de declarar que não seja, né, pela própria internet. Eu lembro de eu ter feito uma vez, né, assim que eu comecei a declarar imposto, de ficar também meio desconfiado com essa coisa de mandar, né, online. Gravei, ainda existia disquete, né? Gravei no disquete, levei na Receita, a pessoa da Receita abriu a internet, tacou no disquete e mandou. Eu falei, bom, mas se fosse para isso, eu tinha feito lá de casa. Então, assim, existe uma alteração de postura mesmo das pessoas diante dessas tecnologias. Né? Uma confiança cada vez maior que há estruturas que nos garantam essa segurança na rede. Por outro lado, a gente vai ver daqui a pouco, e também não precisa ser adivinhão, para ver que essa segurança é bem relativa.
Tendência à virtualização da realidade, né? Então, é muito comum a gente ver hoje em dia as pessoas terem personagens, criarem seus próprios personagens na rede, se fazendo passar por alguém que não é. Mais uma vez, existe algum horror nisso? Não, desde que você não deixe de vivenciar o seu dia a dia, a sua realidade, né, e as suas convivências. Criação dos chamados, né, avatares ou de outros perfis que às vezes nem tem, né, a ver com a sua configuração física e política, ideológica, relação com dezenas, centenas de pessoas simultaneamente, e isso é interessante. Vocês devem ter acompanhado, acho que a maioria aqui acessa essas informações. O humorista da Rede Bandeirantes, né, o Rafinha Bastos, que, né, saiu inclusive em entrevista no New York Times e tudo, como sendo a pessoa mais influente do mundo, né, influente no quesito redes sociais, né? E aí eles têm uma série de critérios para mensurar quem é mais influente ou menos. Salvo engano, é quem recebe mais, né, no Twitter, para quem utiliza vai saber, né, quem é mais retuitado, ou seja, você coloca uma mensagem, coloca uma informação, e essa informação é replicada por outras pessoas que replicam para outras, ou respondem a essa primeira pessoa que colocou a informação, e nisso daí o Rafinha Bastos ultrapassou em pouquíssimo tempo, né, a Oprah Winfrey, né, que é jornalista e apresentadora de longos tempos, né, da TV americana, ultrapassou Barack Obama, que tem uma das maiores quantidades lá de chamados seguidores no Twitter, e estava aí bombando. Qual não foi a informação que a gente teve ontem? De que ele, a partir de hoje, não vai mais estar mais lá na bancada, né, do programa que ele apresenta, do CQC, tendo em vista algumas falas que ele tem feito, né, e uma delas, que foi, parece a gota d'água, foi com relação a, se não me engano, a Vanessa Camargo, uma fala desrespeitosa com relação a ela, que pegou muito mal no meio artístico, televisivo, entre outros, provavelmente também no meio publicitário. E aí, em função disso, segundo informações que eu li ontem, a partir de hoje ele já não faria mais parte da equipe, pelo menos ali na bancada. Talvez vá fazer matérias gravadas que você pode editar depois, cortar e daí por diante. Aí é interessante a gente perceber que o fato de ter zilhões de seguidores, ser o mais influente, em determinados momentos pode ser, inclusive, né, um tiro no pé, principalmente quando você não relativiza ou não tem um senso crítico maior na hora de expor suas opiniões sobre determinados assuntos. E aí não se trata de censura, mas sim de preconceito e desrespeito mesmo, no caso da fala que ele fez com relação lá, se não me engano, foi a Vanessa Camargo, e que eu tenho vergonha sequer de lembrar, né, o que ele falou. Quem quiser dar uma gulgada que vai. Ao mesmo tempo, ausência de relações pessoais diretas. A gente já falou um pouco disso, né? Não se trata nem de ausência total, mas cada vez mais a substituição das relações mais diretas, mais próximas, por essas relações virtuais. Maior rapidez nas ações e nas tomadas de decisão. Mais uma vez, a questão da velocidade como valor. Então, hoje, inclusive nós que somos de outras gerações, né? No caso que nasci na década de 70, me é exigido hoje, nos vários espaços de trabalho que eu ocupo, um entendimento, a compreensão e uma agilidade que está mais próxima a essas novas gerações. Né, mesmo porque existe uma dinâmica, né, do mundo que vem sendo cada vez mais acelerada. E aí esse tempo maior de um pensamento um pouco mais reflexivo, com mais tempo, com mais, né, maturação de um determinado tema, vem sendo cada vez mais relegado a um segundo plano. E aí a gente sofre também consequências desse processo. Em contrapartida, dificuldade em estabelecer relações temáticas, em fazer análise de conjuntura. A gente vê,
nas análises feitas, por exemplo, já que a gente está falando de um seminário do ENAD, a gente vê que boa parte, né, dos estudantes que prestam, né, o ENEM, o ENAD, muitas vezes não desconhecem os conteúdos, mas muitas vezes têm dificuldade em estabelecer relações colocadas no próprio questionamento, na própria questão, no próprio enunciado da questão. A meu ver, e eu não estou sozinho nessa, é muito reflexo desse processo em que a gente, na base da rapidez, né, não privilegia ou, né, não sei se é questão de menosprezar, mas a gente não dá conta de forma tão pontual como deveria ser, de um processo maior de reflexão, de análise, de conectar leituras diferentes, para a partir daí compreender a nossa realidade e, entre essas compreensões, responder, por exemplo, uma questão de uma prova como essa que vocês vão estar fazendo. Uma das propostas, inclusive, né, que não é desse seminário, mas da universidade, é trabalhar cada vez mais, né, um posicionamento mais crítico, mais reflexivo e desenvolver em cada um dos nossos alunos algo que é extremamente complicado para essas gerações que estão chegando a cada dia, primadas, né, pela velocidade, e a gente tendo que trazer de volta aqui para o processo que, até onde eu saiba, eu brinco com meus alunos, que enquanto no inventário o tal do chip lá do Matrix, você instala lá e no dia seguinte você já está, na mesma hora, você já está sabendo de tudo, já sabe lutar, já sabe fazer um monte de coisa, pilotar avião, e eu espero que esse dia não chegue, porque aí eu acho que vai perder a graça viver, mas enquanto esse dia não chega, não há solução que não seja a gente ter uma leitura mais sistematizada, né, e estabelecer relações e crítica diante daquilo que a gente está recebendo de informação. Deslocamento da esfera pública. A gente falou disso agora há pouco, né, de como as discussões sobre a nossa realidade, sobre o país, sobre tudo, estavam bem colocadas, bem pontuadas em instituições que a gente hoje chama de instituições tradicionais. Então, é a academia, a universidade, a escola, o sindicato, né, o centro acadêmico, né, a igreja, o partido político. Hoje em dia, não é que essas instituições deixaram de existir ou perderam importância, de forma alguma. Mas, além dela e bem para além delas, existe hoje em dia uma mobilização muito maior via redes sociais, por exemplo, que muitas vezes não passa necessariamente por essas esferas, por essas instituições. Então, ali, né, meados do século XX até o final, a gente vai ver os meios de comunicação de massa ocupando esse espaço de mediação, né, do debate sobre a nossa realidade. Nós, da comunicação, temos uma das teorias que nós estudamos, é a teoria do agendamento, que, muito rapidamente, né, pressupõe que os meios de comunicação estariam pautando, inclusive, o que a gente vai discutir ou deixar de discutir, em alguns momentos até o enfoque do que a gente vai discutir. Exemplo, para pegar um bem simples. Se você não está nem aí para rock e odeia rock, ou às vezes não odeia, mas não dá a menor bola, dificilmente você deixou de falar, deixou de se remeter, né, ao evento que terminou ontem, né, do Rock in Rio. Né? Ainda que você nem saiba quem que cantou ontem, Transantonte, mas é o tipo de agenda, de pauta, que é colocada em todas as esferas de relacionamento nossos. Em outras questões, aí um pouco mais sérias, mais graves, por exemplo, nas questões políticas, a gente acompanha às vezes, né, um enfoque, uma pauta sobre aquilo que deve ou não deve ser discutido, e muitas vezes, inclusive, com um posicionamento político ideológico sobre como que a gente deve pensar aquela relação. Por exemplo, quando a gente assiste um monte de telejornal que fala dos terroristas islâmicos. Aí eu brinco também dos meus alunos, né? Se a gente está aqui no auditório, entrar alguém com turbante naquela porta, sai todo mundo zunindo daqui, porque eu estou brincando, né, gente? Mas a gente vai ficando tão impregnado dessa ideia de que se é islâmico, se é muçulmano, aliás, a gente nem sabe a diferença. Para a gente, muçulmano e islâmico é a mesma coisa, mas a gente já vai incutindo de que se é de lá, ou se tem esse posicionamento,
certamente a gente tem que ter um pé atrás, porque a possibilidade de ser terrorista é muito grande. É algo que é complicado, é algo que a gente tem que ter um posicionamento um pouco mais crítico com relação àquilo que a gente lê, que a gente assiste, para a gente não ser, um linguajar mais coloquial, engrupido por determinadas formas de pensamento que vão sendo colocadas por esses meios de comunicação. Aí começa já a haver uma discussão, né, na nossa área da comunicação dessa alteração, né, um dos exemplos aqui desse momento, por exemplo, a eleição e reeleição do Bush. Com tudo quanto é coisa equivocada que o Bush fez no primeiro mandato, ainda assim ele conseguiu se reeleger em cima do discurso do medo, né, e da guerra ao terror. Mas aí a gente vê, né, com a entrada e pulverização cada vez maior das redes sociais, né, já de meados aí do século XXI para agora, um deslocamento também desse processo de agendamento também para as redes sociais. E aí o impacto dos meios de comunicação sofre uma pequena redução. A gente viu isso, por exemplo, é outro caso que a gente discute muito lá no jornalismo, que foi a reeleição do Lula, que a gente via em todos os jornais, revistas, TVs, um posicionamento dos meios de comunicação com relação à candidatura dele, extremamente, em alguns momentos crítico, em outros momentos realmente posicionados politicamente contrários, e ainda assim, contudo, pesando contra, ele foi reeleito. Se a gente for pegar só por conta dos meios de comunicação de massa, a gente não vai conseguir compreender como que ele se reelegeu. Não foi questão só de redes, né, sociais da internet, mas de outros espaços de comunicação que provavelmente não foram considerados naquele momento. A eleição do Obama, né, foi, segundo analistas, foi definidora a utilização das redes sociais. Nas eleições presidenciais de 2010, havia para quem acompanhou mais de perto, para quem, né, gosta de estar acompanhando isso daí, viu, né, a famosa uma guerra muito grande de informação e contra-informação sobre os vários pontos, né, de ambos os lados, de ambos os candidatos que disputaram essas eleições. E a tendência é isso ficar cada vez mais aguçado. A gente vai ver também, né, não só do ponto de vista político, quem aqui nunca recebeu, acho que todo mundo aqui acessa e-mail, quem aqui nunca recebeu um texto fabuloso do Arnaldo Jabor, e que aí na segunda linha você vai ver que não tem nada a ver com ele. Ou Luiz Fernando Veríssimo. São os campeões de audiência. Jabor, Veríssimo, né? E tem mais um ou outro lá que são os campeões de audiência. Para quem lê esses autores já há um bom tempo, na segunda linha você fala, isso aqui não é dele. Né? E aí você, né, hoje em dia o Google nos resolve parte desses conflitos, você dá a procurada rápida e aí você encontra o autor mesmo daquele texto. Muitas vezes o texto foi modificado e colocado na rede como se fosse de um jornalista famoso ou de um colunista famoso. E aí, inclusive, se coloca a questão da autoria. Hoje em dia, a gente tem, né, o vício de falar de forma muito deliberada, não, tal coisa tem na internet, não precisa nem, né, ficar olhando demais, porque isso aí já está lá. Não precisa ficar pesquisando de novo, porque já está lá. A minha dissertação de mestrado, eu estudei a internet ainda num âmbito diferente, incrível. Foram 5 anos atrás e já mudou muito para cá. E uma das comunidades que eu estudei no Orkut, que ainda era, né, a grande rede social, né, principalmente no Brasil, e aí uma das comunidades, o nome dela era extremamente emblemático. Fala assim, se não tem no Google, não existe. É interessante a gente ver essa provocação, né? Quer dizer, o Google se tornou uma ferramenta de busca, de informação, de armazenamento de informação tão grande em nível mundial que nos passa, às vezes, até a ideia de que, bom, se não está lá, é bom a gente desconfiar se existe mesmo ou não. Está aí uma questão complicada, né? Quer dizer, se eu estou dando essa palestra, se ela não tiver, ela já está, eu sei que está lá no nosso site, mas se não tivesse no nosso site, tirando nós aqui, a gente não estaria sabendo que ela existia. Portanto, ela não existiria se fosse considerar só o Google, por exemplo. E aí, as mobilizações, né, os flash mobs, ou seja, as mobilizações via redes sociais e os protestos políticos contra a corrupção, a chamada Primavera Árabe, agora uma mobilização cada vez maior contra as várias ditaduras, né, do mundo árabe.
todos já impactos, né, desses meios de comunicação, principalmente das redes sociais. Aí, uma outra questão muito próxima da gente, né, nesse meio, né, nessa era da comunicação e informação, um voyeurismo cada vez mais em alta, né. Acho que o Brasil é o único país que passou da 5ª ou 6ª edição do BBB. E, como a gente não ficou satisfeito, já estamos até dobrando, né, o número de outros países. E é curioso que muitas vezes você conversa com as pessoas, nossa, aquilo lá de novo, aquele horror. Mas está lá, se está na 12ª edição, é porque está tendo audiência. Fazenda e outros, cada vez mais primados por uma ideia de exibicionismo, né, e de voyeurismo. A vida privada tornada pública nas redes sociais. E aí, todos nós conhecemos, né, os casos, né, estou indo almoçar, acabei de chegar não sei aonde. Tudo bem, não vamos ser chatos aqui de achar que você não deve colocar isso. Mas do ponto de vista, né, da comunicação em si, que a gente tinha até pouco tempo atrás, para quem mais faz sentido isso daí, a não ser para você e para uma determinada pessoa? Bom, se a gente considerar que não é mais uma determinada pessoa, mas são várias, mas mesmo essas várias pessoas, né, por qual razão que meu primo que está lá, né, em São Paulo, né, vai se interessar pelo fato de eu estar terminando a palestra e indo para casa, né, buscar meu filho na escola e ir para casa almoçar? Mas as pessoas, é como se tivesse quase que uma obrigação de colocar isso daí lá como se fosse uma informação extremamente relevante. Mais uma vez, não vamos ser chatos de ficar policiando isso, mas é no mínimo curioso como que a gente vem tornando públicos, né, assuntos e temas que muitas vezes dizem muito mais respeito, né, à nossa vida privada. Eu estou colocando almoçar e buscar menino, né, sendo muito gentil. A gente sabe que o que corre na rede é muito mais do que isso. E muitas vezes de foro extremamente íntimo. E estão aí colocadas na rede. Vida privada invadida, eu coloquei, né, uma interrogação aí, porque também valeria mais 2 palestras só para a gente discutir isso daí. Por exemplo, as fotos, né, da Scarlett Johansson vazadas, né, do celular. Para quem, né, não, por alguma razão não tem acompanhado essa discussão, né, ela mesma tirou fotos dela, né, enfim, para a vida dela, né? Cada um sabe da sua própria vida, ninguém tem nada a ver com isso. E aí, salvo engano, até onde eu tenho informação, não é que ela colocou e disponibilizou isso na rede. Me parece que houve um processo de hackeamento, não sei nem se a palavra correta é essa, professor, né? De pegar essa informação dentro, né, dos arquivos do celular dela e disponibilizar para todo mundo, né, para 6 bilhões de pessoas verem na internet. E aí a gente discute muito, não esse caso específico, mas vários outros em que existe, né, esse fetiche, né, por ser olhado, por ser observado, mas que também existe um limite nisso daí, né? Não vamos tirar da gente aquilo que é próprio de cada um de nós, que é o nosso direito à intimidade, à privacidade, né? E aí, né, novas relações, né, na sociedade de rede, há algumas coisas que podem ser interessantes, mas ao mesmo tempo podem nos preocupar. Por exemplo, cada vez um número maior de empresas que dá lá uma vasculhada na internet para ver se você que está se candidatando a uma vaga àquela empresa, se o seu perfil realmente é aquele que você está falando ali na entrevista, ou se tem algo que deponha contra você que está na rede. Uma pesquisa feita por uma das maiores consultorias de recrutamento de pessoal do mundo, com 210 executivos brasileiros, mostrou que 83% deles acreditam que o perfil dos candidatos nas redes sociais influencia na hora de fazer uma avaliação do profissional. 44% dos entrevistados disseram que um perfil negativo pode ser suficiente para desclassificar um candidato em fase de seleção. E apenas 39% dos executivos disseram que conversariam com o candidato, mesmo que ele tenha um perfil considerado ruim na internet. Uma pesquisa feita por uma das maiores consultorias de recrutamento de pessoal do mundo, com 210 executivos. Bom, aqui
não desconsiderando, né, as razões dessas empresas fazerem essas pesquisas, a legitimidade ou não disso ser feito, mas a primeira pergunta que a gente se faz é o que está sendo considerado negativo, né, a gente vai lá saber o que está na cabeça do RH de cada empresa. E aí, por exemplo, se, né, saio eu, né, com minha família e tal, ou vou curtir alguma coisa na noite, principalmente as celebridades, tem muito isso, né, dos paparazzi, e vão e publicam determinadas coisas que elas não gostariam. Ou eu, por exemplo, na condição de professor, né, volta e meia, tem aluno batendo foto da gente até dentro de sala de aula, tá? Coisa quase que incontrolável hoje em dia. Dependendo do caso, isso às vezes até ao revés daquilo que eu gostaria, pode acabar depondo contra, né, a minha solicitação, por exemplo, de um emprego, de uma realocação na própria empresa. E aí fica complicado. Eu fico pensando, por exemplo, num processo eleitoral, eu emito a minha opinião, por exemplo, numa rede social sobre determinado candidato. Bom, mas e aí? Se a instituição em que eu leciono tem ligação direta com esse candidato, e aí eu já fico um pé atrás se eu coloco lá ou não coloco. E aí é engraçado como a gente está começando a dar para trás, né? Daqui a pouco a gente vai estar trocando carta de novo, com selo e tudo, né? Lambendo envelope, né? Acho que ninguém aqui nem lembra como é que é isso. Surgimento de novos nichos de mercado. Então, cada vez mais as redes sociais estão abrindo outros espaços para atuação profissional. Necessidade, né, de se amadurecer o limite entre o público e o privado. Tá, a discussão que não é de hoje, mas que com as redes sociais tem ficado cada vez mais aguçada. Me assusta, por exemplo, a gente vê matérias de pessoas de assassinos de aluguel que estão filmando o assassinato e colocando na rede. Né, entre outros absurdos que a gente acompanha aí, alguns menos absurdos, mas, por exemplo, alguém que combina, né, de brigar numa determinada festa, ou briga de torcida, ou por xenofobia, ou homofobia, por exemplo, e aí já vai alguém da turma, já vai mais atrás para filmar aquele ato, para depois colocar na internet. Né, e eu discuto muito com meus alunos um tipo de jornalismo que coloca esse tipo de informação, disponibiliza, e a gente acha, bom, agora depois dessa, esse cara não vai fazer mais isso. Pelo contrário, é como se ele quase que se vangloriasse de ter saído, não só na internet, que todo mundo está lá, mas inclusive num meio de comunicação de massa. A gente tem que ter cuidado para não estar caminhando, usando dessa liberdade de expressão e de opinião, caminhando para um sentido exatamente contrário disso tudo, que é o fascismo. Né? A gente tem que ter um processo de reflexão maior sobre isso daí. E aí, né, finalizando minha fala da agora, a gente caminhar para além daquilo que o Humberto Eco denominou, né, de apocalípticos e integrados. E ele se referia, né, não só às tecnologias de comunicação e informação, mas às alterações que essas tecnologias trazem para o nosso cotidiano. E ele identificava isso lá, né, salvo engano, meados aí da década de 70, já beirando os 80, e que ele identificou que havia um grupo de pessoas que considerava todo esse desenvolvimento da tecnologia extremamente nocivo às nossas relações sociais e pessoais, né, e chegava a ser quase que avessos a essa tecnologia. E cá para nós, eu posso até torcer o nariz, mas eu não tenho como barrar esse processo. Nem sei se é legítimo querer barrar alguma coisa dessa. Mas é preciso a gente discutir, refletir e ter um processo crítico sobre essas tecnologias. Da mesma forma que, segundo ele, haveria também um outro grupo dos chamados integrados que vislumbram possibilidades extremamente revolucionárias, né, nessas tecnologias de informação e comunicação. A gente tem vários exemplos disso, seja no nível profissional, seja nas relações pessoais, mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente desconsiderar, da outra ponta, os efeitos, né, que essas ferramentas às vezes nos provocam, como, por exemplo, para mim, que sou bem geração X mesmo, me é estranho alguém estar sentado do lado do outro e um tuitando com o outro sem os dois trocarem uma palavra. Né? Para minha geração, isso é extremamente estranho. Né, o que faria alguém deixar de conversar diretamente com o outro, né, estando com a possibilidade de, por que não fazê-lo? Né? São questões para a gente refletir, né, questionar, e eu espero, né, que com essa fala, mais uma vez,
pontuar que talvez não haja uma questão específica sobre geração X, Y, ou qualquer coisa que valha, mas eu acho que mais importante que isso é a gente conseguir trazer esse rol de conexões entre tanta informação para, no caso específico de uma prova como essa do ENAD, a gente ter um distanciamento tal que nos permita compreender melhor determinadas questões que são ali colocadas, que vão relacionar política com cultura e daí em diante. Né? Se for falar de Copa do Mundo com economia e cultura, já daria mais 3 palestras aqui. Tá ok? Agradeço a paciência de vocês que ficaram até o final e qualquer coisa eu estou disponível para as perguntas.